Olá pessoal, estamos em uma nova edição do Condomínio Descomplicado e por conta do evento climático ocorrido nos últimos dias em Santa Catarina e no Paraná, nós vamos tratar sobre seguros e coberturas securitárias em relação ao vendaval. Este quadro é um oferecimento de Duplique Santa Catarina. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Apoio Jornal dos Condomínios. E para falar sobre seguros, eu estou aqui com o corretor Felipe, especialista em riscos. Bom, é uma satisfação, Felipe, estar com você no nosso programa Condomínio Descomplicado. E como tivemos um evento climático recente aqui no estado de Santa Catarina, muitos danos foram gerados. E a gente também sabe que a cobertura securitária básica para os condomínios é o seguro por destruição total ou parcial e também por incêndio. Consegue comentar para nós sobre essas coberturas e o que seria interessante que o condomínio contratasse para que tivesse o seu sinistro indenizado em uma ocasião como essa? Olá, Gustavo. Obrigado pela oportunidade, né? Hoje a cobertura básica, igual tu falou, é a de incêndio, né? Porém, existem algumas outras coberturas acessórias, como, por exemplo, o vendaval, dano elétrico, a responsabilidade civil síndico, né? E uma das coberturas muito importantes da nossa região é a cobertura de vendaval. Aconteceu agora no dia 30 que se passou, né, do mês passado, e ocorreu muitos danos, né, em todo o estado, como a gente pode acompanhar, e é uma cobertura muito importante porque ela vem precaver danos futuros, né, ao condomínio e também a terceiros, né? Então, por exemplo, assim, destelhou, voou um sifão, né, igual a gente estava conversando, danificou a parte interna, porque hoje na nossa região não tem cobertura para enchente, né, a água de baixo, mas a água de cima tem cobertura. Então o que acontece? Veio o destelhamento e danificou a parte interna, como móveis, equipamentos, parede, a cobertura de vendaval também tem cobertura. Então essa é uma cobertura muito bacana. O que vale salientar também que um vendaval tem que ser ventos superiores a 54 km por hora. Isso já está nas condições gerais também. Só que a nossa região foi um ciclone onde atingiu ventos acima de 120 km por hora. Né? Só que dentro dessa cobertura também existem outras opções. Por exemplo, granizo, onde as partículas de água se congelam, né? E também tornado, onde formam redemoinhos de vento. Então essa cobertura ela é muito interessante. Não é uma cobertura com um custo muito alto, né? Porque as pessoas fazem um comparativo, né? Mas é uma cobertura bem bacana mesmo a ser contratada no condomínio. E Felipe, se o condomínio apenas contrata aquela cobertura básica de destruição total, parcial e por incêndio, o que acontece com o condomínio se um evento climático dessa natureza vem a gerar algum prejuízo ao condomínio? Ele consegue acionar o seguro, consegue a cobertura securitária? As condições gerais são bem claras, né, Gustavo? Isso é bem importante salientar. O que acontece? A cobertura principal é a de incêndio, né? E aí vem acessórias. Por exemplo, um condomínio tem elevador, né? Existem os maiores danos hoje no inversor do elevador. Então, para ter cobertura, tem que contratar o quê? O dano elétrico, né? Que isso para dar cobertura para o inversor. Caso não seja contratada essa cobertura, não tem como requerer os danos ali à seguradora. E diante desse evento climático, digamos que aconteceu um vendaval e os danos foram gerados ao condomínio. Como o síndico ele vai poder comprovar a ocorrência de ventos superiores aos limites estabelecidos lá pelas condições gerais da seguradora? Gustavo, isso é bem simples, né, de se comprovar. A gente consegue através das estações meteorológicas, através de reportagens, né, igual esse caso que aconteceu na semana que se passou, tem várias reportagens, né? Isso virou tema de reportagens nacionais. Então, através dessas informações, a gente consegue comprovar. Agora, por exemplo, se tem um evento isolado ali que não atinge essa velocidade, não se comprove, porque existe também a fraude, né, Gustavo? Isso é muito importante frisar. Às vezes tá mal feito, né? Às vezes tem coisas que não estão bem condicionadas, então às vezes qualquer coisa pode vir desmoronar ou destelhar, né, dessa forma. Então isso é muito fácil ser comprovado, né? Bom, e se algum dano é gerado às unidades autônomas, aos apartamentos? Então, teve um vendaval, destelhou a unidade, entrou água na unidade, ou eventualmente voou algum pedaço da cobertura num vidro e gerou um dano ao apartamento.
essa cobertura securitária ela faz o pagamento desse prejuízo também ao condômino, ao morador dessa unidade? Aí é uma situação bem delicada, porque assim, tem que ver o que foi contratado, né? A seguradora, ela vai analisar todo o risco. Porque o seguro do apartamento, né, da unidade, tem um seguro próprio, né? Então, quem que foi o fator gerador? Foi realmente um condomínio ou foi um ato externo? Então, isso tudo é analisado caso a caso. Também foi muito comum, Felipe, nesse período, danos a terceiros. Digamos, um pedaço da cobertura se desprendeu e atingiu um veículo que estava passando na rua, ou atingiu até mesmo outras casas, outras residências. Essa cobertura securitária nesse formato, ela cobre esse tipo de evento também? Aí tem uma outra cobertura que é a responsabilidade civil que a gente conversou agora há pouco, onde tudo que o condomínio for responsável civilmente vai estar amparado nessa cobertura. Então, por exemplo, assim, voou um telhado, ou danificou um carro, uma casa, né? Houve um dano a terceiros, aí vai ser acionada a cobertura de responsabilidade civil. Ótimo, Felipe. É muito importante termos ciência de quais são as coberturas necessárias para o condomínio, porque as coberturas básicas elas acabam não absorvendo este tipo de risco. E é importante a gente frisar sobre a ocorrência de caso fortuito e força maior, porque esse evento climático que aconteceu, ele entra nesse escopo de força maior, ou seja, ele quebra o vínculo do nexo de causalidade entre o dano e o causador. Digamos que um elemento da cobertura tenha se desprendido do condomínio e atingido um veículo por conta desse evento climático e não por conta da falta de manutenção. A pessoa prejudicada não vai ter sucesso, muito provavelmente, ao acionar o condomínio ou até mesmo o imóvel que gerou esse dano, porque aconteceu um evento climático totalmente atípico na nossa região. Por isso, a importância, até mesmo para resguardar os condôminos e para resguardar terceiros de eventuais prejuízos decorrentes de eventos climáticos. Felipe, muito obrigado por ter estado no nosso Condomínio Descomplicado. Agora, na próxima semana, nós nos vemos. É um oferecimento de Duplit Santa Catarina. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Apoio Jornal dos Condomínios.